Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como mostrado na figura. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si durante sua descida. A figura que representa uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante sua descida é... Bom, então traduzindo, existe um jogo, é como se fosse um desses Tetris tridimensionais, onde as peças vão caindo, e tu pode movimentar a peça, tanto para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, como tu pode também fazê-la, estabelecer giros dessa peça, né, em torno de um eixo, de forma que essa peça fique numa posição conveniente para o encaixe quando ela vem caindo, enfim, para aí a tua estratégia do jogo. Muito bem, então essa aqui é a história. E essa peça que vem caindo, esse modelo, é essa aqui, ó. A figura a que ele se refere é essa peça. São 4 cubos. 1, 2, 3 e aqui 4 cubos. Então esses 4 cubos estão aí como se fossem colados, né, um ao outro, formando um único bloco. Muito bem. O que eu devo estabelecer como resposta dessa questão? É encontrar a alternativa onde esse sólido ele está adequadamente projetado nas suas, vamos dizer assim, paredes, né, nos seus planos ortogonais, nos planos quadriculados. E essa questão ela é resolvida por eliminação. Então eu vou olhando a alternativa e vou tentando buscar algum tipo de problema, algum tipo de inadequação que existe ou na posição da projeção em si, ou no formato em que essa projeção se encontra. Então é mais ou menos aí essa estratégia. Eu vou procurar em cada alternativa buscar algum tipo de falha, né, algum tipo de erro em relação à projeção. Então é mais ou menos assim. E eu começo analisando a alternativa A. Observa que quanto à posição da projeção, está tudo ok, porque eu tenho, observa aqui, ó, vamos pensar, vou fazer essa questão com bastante detalhe, tá? Porque é uma questão intuitiva e eu sei que muitos alunos têm dificuldade em manipular uma figura em 3D de forma abstrata, né? Imaginar essa situação. Como eu também já tive muita dificuldade em manipulação de figura em 3D. E aí com a prática, com a manipulação, com o exercício, né, resolução de questões, tu vai aí criando estratégias e elaborando medidas que vão solucionando nessa deficiência de trabalhar no espaço de forma abstrata. Então, assim, ó, vou analisar a figura quanto ao formato da sombra, tá? Projeção, nós vamos entender que projeção é sombra, tá? Então o programa projeta. Então a projeção é a sombra do objeto na parede. Outra coisa, diz que essa sombra é uma sombra ortogonal. O programa projeta ortogonalmente, ou seja, então aqui eu tenho de forma, vamos dizer assim, perpendicular ou em 90 graus. Bom, então vou imaginar assim, ó, que esta situação aqui, ó, é a sombra dessa peça na parede do fundo. É como se aqui eu tivesse uma iluminação perpendicular a esta parede aqui do fundo, ó. Eu tenho aqui uma fonte de luz, aqui eu tenho uma lanterna. E essa lanterna projeta a sombra daquele objeto na parede. Ok, quanto ao formato da sombra, está tudo ok. Eu tenho 2 peças embaixo e tenho uma peça em cima. Então vai formar essa espécie de L.
Para baixo a mesma coisa. Se eu observo a luz vindo de cima, a projeção ortogonal, vamos dizer assim, no chão desses planos aí, eu tenho também adequação. Eu tenho aqui 2 e lá uma peça. Aqui que seria essa. Então aqui 2 e aqui a outra peça. Então o formato da sombra está adequado. Aqui também, né? 2 peças aqui e uma embaixo, uma espécie de L, ó. Aqui também. Então o formato da sombra está adequado. O que não está adequado é a posição. E eu uso como referência essas linhas quadriculadas aí nas paredes. No chão e nas paredes. Vou colocar aqui de outra cor. E vou colocar aqui um pouco mais grosso. Acho que 4. Deixa eu ver se vai ficar muito espesso. Vai ficar bom. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho aqui essa linha, ó. Vou fazer aqui, vou usar o recurso aqui. Muito espesso, deixa eu diminuir aqui. Acho que vai ficar bom. Vou colocar aqui, ó. Olha só, o quadriculado ele vem por aqui, ó. E aí, no momento que sobe aqui na parede, há uma espécie de desencontro aqui, ó. Ó, pra cá, ó. Não encontra. O certo seria o quê? O certo seria pintar aqui, aqui e aqui, ó. Ó, daí eu teria aqui o encontro das linhas na peça. Da mesma forma, não acontece também na parede do fundo. Observa aqui, ó, a altura, ó. A peça aqui está nessa altura, mas aqui na outra parede a peça está mais baixa. Vem nessa altura aqui, ó. Então as linhas elas não estão se encontrando. Então é como se as projeções estivessem em alturas diferentes. Então aqui eu tenho uma inadequação quanto a essas linhas, né? Então eu tenho aqui duas inadequações, duas situações inadequadas. Então, letra A eu consigo eliminar. Agora eu vou fazer sempre esse mesmo tipo de artifício. Vou buscar isso. Então agora vai ficar mais rápido. Olha só, aqui, ó. Nessa parede eu tenho essa altura. Ok? E nessa outra parede eu tenho na mesma altura. Então aqui está tranquilo. Mas na parede de baixo não está ocorrendo essa adequação. A linha vem por aqui, ó. E na outra parede ela está descendo mais à direita aqui, ó. Então essas duas linhas não estão se encontrando. Então aqui eu já consigo perceber que não fecha essa projeção e não está fechando. O formato até fecha. Deixa eu mostrar para ti aqui, ó, o formato. Olha só aqui, ó. Ó o L aqui, ó, 2 e 1, realmente, ó, 2 e esse aqui projeta aqui. Então 2 e 1. A projeção está adequada. A mesma coisa aqui, ó. Esses dois se projetam assim e esse aqui junto com esse se projeta aqui. Então o formato da sombra, o formato da projeção está adequado. Lá na parede da esquerda também. Esses dois aqui se projetam assim. E esses dois aqui se projetam, um está de frente para o outro, né? Um está escondido atrás do outro, projetam-se aqui. Então o formato da sombra não tem nenhum problema. O problema é mesmo as linhas aí do quadriculado. Então letra B está eliminada. Letra C. Olha, letra C, as linhas estão todas se encontrando. Olha só, então eu vou direto nas linhas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só aqui, ó. Esta linha aqui
no chão. Ela está adequada em relação a esta linha aqui. Ok? A linha lá na parede do fundo, aqui, ó, a altura, também está combinando, está adequada com essa linha de altura aqui. Ok? E ainda, esta aqui, ó, com esta outra do chão aqui, ó. Nota que as linhas elas estão todas adequadas. Então fechou. Pode ser essa letra C? Bom, quem sabe, né? Quem sabe? As linhas eu já testei e verifiquei que está tudo certo. Vamos pensar na projeção. Agora no tipo de sombra, no tipo de desenho. Observa, ó, aqui eu tenho esse desenho aqui, um L nesse sentido, e aqui ó, a figura, ó, eu consigo imaginar a projeção também com esse tipo de curva, tipo de disposição. Tá ok. No chão eu tenho esse tipo de situação, para cá, e depois uma assim. Então tá aqui, ó, para cá, e uma aqui, a projeção desse cubo aqui, também está adequado, ó, então acho que já vai ser a letra C a resposta. Só falta verificar a projeção lá. Aqui eu tenho dois assim, e tenho esse cubo escondido atrás desse. Então eu tenho um cubo aqui e dois em cima. Então a projeção deveria ser assim, ó. Um cubo aqui, outro aqui e outro para cá, ó. Tinha que ser com essa disposição para essa figura. E aqui eu tenho o contrário, ó, tá assim duas e uma embaixo, como se eu tivesse isso aqui, ó. E aí tá aqui a inadequação, né? Tá aqui o tipo de inconsistência, ou o tipo de erro de projeção. Então o erro tá aqui, ó. E a letra C, portanto, também não pode estar aí adequada. Vamos para a letra D. Aproveitando esse mesmo tipo de observação, olha só aqui, ó, eu tenho dois para cá e um assim, ó, dois aqui e um aqui. Então a sombra nessa parede tá ok, o que não acontecia na alternativa anterior. Para a parede do fundo tá ok, deixa-me ver aqui esses dois aqui projetam aqui, e esses dois aqui. Tá ok, beleza. Vamos para a projeção do chão. A projeção do chão aqui, ó, eu tenho dois e tenho esse aqui, ó, projetando embaixo. Ah, tá aqui o problema, ó, porque essa projeção deveria ser assim, dois lá e um aqui. Deveria ser feito assim, ó. Deveria ser feito aqui. Pintar aqui. Aqui. E esse aqui, ó. Deveria ser assim. Ver se eu consigo consertar essa figura aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Vou pegar a cor aqui. Vou pegar essa cor aqui. E vou... Ah, não é possível, não consigo fazer. Não consigo, não vai dar para fazer. Mas a pintura correta seria então, de novo, ó, essa. Deixa eu colocar na cor certa. Seria pintar aqui, aqui, aliás, pintar aqui e aqui, que se refere a essas duas, e mais uma embaixo. Aqui, ó. Então seria isso, assim e assim, ó, assim e assim. Muito bem. Então tá aqui o problema não está nas linhas quadriculadas, né, mas está no tipo de sombra. Então, nota que a letra C e a letra D, elas estão inadequadas quanto ao formato
da projeção, não em relação às linhas. Se eu confirmar aqui em relação às linhas, rapidamente aqui, ó. Olha só, aqui e aqui, ó, tá correto, né? Ó, as linhas se encontram. Na altura aqui, ó, aqui e aqui, ó, se encontram. Essa aqui desce e essa aqui vem por aqui, ó. As linhas estão todas corretas. O que está inadequado realmente é o formato da sombra. Como já eliminei todas, só pode ser a letra E, então espero que a letra E não manifeste nenhuma inconsistência. Eu vou olhar primeiro o formato da sombra. Olha só aqui, ó. Eu tenho uma escondida atrás da outra, então essas duas se projetam aqui. E aqui eu tenho duas, ó, que se projetam assim. Então essa projeção está correta. Projeção na parede do fundo. Essas duas aqui, uma atrás da outra, se a luz vem por trás, eu projeto aqui. E essas duas se projetam assim. Projeção correta. Projeção de cima para baixo. Fonte de luz vinda de cima de forma ortogonal ao chão. Essas duas peças têm essa sombra e essa pecinha aqui, ó, se projeta aqui. Então as projeções estão todas adequadas. As sombras, o tipo de sombra está tudo adequado. Falta verificar as linhas. Então eu tenho aqui esta linha aqui, ó, de trás do chão, ela coincide com essa que desce aqui nessa parede. Essa linha ficou adequada. Vamos ver essa linha superior aqui, ó, a altura nessa parede é a mesma altura na parede do fundo. Ok. Agora a parede do fundo com o chão. Parede do fundo aqui, esta linha. E o chão aqui, vamos verificar. Limitando por aqui, olha só. Tudo certinho. Então, realmente, a letra E está correta. Quanto ao formato da sombra e quanto às alturas, né, definidas aí pelos quadriculados. Então, eu fico com a resposta alternativa E. Então, essa é a alternativa correta. Ok? Então, aí, uma análise espacial, né? Acredito que tenha ficado bem detalhada. E eu espero, então, que isso te ajude na tua construção resolutiva de próximas questões. Um forte abraço. Obrigado pela visita ao canal e até a próxima.